Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós leremos os últimos versículos desse capítulo. Estamos encerrando hoje à noite a nossa série de exposições da narrativa da infância, da natividade e infância de Jesus, que são os capítulos 1 e 2 de Lucas. Lucas 2, 41 a 52. Ouçamos a leitura. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós encerramos aqui com essa leitura e a exposição que se segue, essa série de mensagens nesses 2 capítulos iniciais de Lucas, que são conhecidos como a narrativa da natividade e da infância de Jesus. Apenas Lucas, junto com Mateus, nos dá alguma informação sobre o nascimento e a infância de Jesus. Marcos e João omitem essas informações e nós já mencionamos na mensagem anterior que a razão para isso é que os evangelhos não são biografias. Biografias apresentam a vida completa do biografado, desde o seu nascimento até a sua morte. Os evangelhos não são biografias nesse sentido, embora eles são a respeito da pessoa de Jesus e de sua obra. Os evangelistas que nos deram os 4 evangelhos estavam preocupados em selecionar dos fatos conhecidos a respeito de Jesus, fatos que eles testemunharam ou que pesquisaram através de entrevista e conversas com aqueles que testemunharam, aqueles eventos e aquelas palavras que contribuíam ou agregavam valor ao propósito do evangelho, que é apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Salvador esperado dos judeus, aquele que haveria de redimir o mundo pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Por isso que os evangelhos, por isso que Lucas tem 2 capítulos sobre o nascimento de Jesus e 20 e poucos que se concentram na sua vida adulta, particularmente na sua última semana em Jerusalém, quando ele foi traído, foi morto e ressuscitou. O nosso alvo nessa noite é analisar a intenção de Lucas, o seu propósito, o que é que ele quis passar aos seus leitores ao registrar esse evento que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Na mensagem anterior, nós vimos como ele define ou se refere aos 12 anos que Jesus viveu em Nazaré, simplesmente com estas palavras do verso 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 12 anos descritos numa única frase, são 12 anos passados em silêncio. Nós vimos que eles nos ensinam que Jesus cresceu como uma criança normal durante aquele tempo, e durante esse período ele tomou conhecimento de que era o Messias, o Filho de Deus. Ele cresceu e aprendeu as Escrituras, aprendeu a se relacionar intensamente com seu Pai Celeste, não fez milagres, sinais ou prodígios, nada que manifestasse quem ele era aos seus irmãos, vizinhos e amigos. Vimos também que houve muitas tentativas no século II e III da história da igreja de completar essas lacunas aqui
com o aparecimento dos chamados evangelhos da infância. São 8 evangelhos, dentre os 140 livros apócrifos que foram produzidos naquele período, e que nos trazem um quadro de Jesus, de uma criança travessa, bonita, sobrenatural, que, por um lado, é capaz de ressuscitar mortos, a água do banho dele expele demônios, as suas fraldas são levadas para curar doentes, e, por outro, ele aparece como um menino malvado que mata um dos seus 3 professores, ressuscita depois, né? Mata um menino que dá um esbarrão nele, e é capaz de outras perversidades dessa natureza. É claro que esse quadro de Jesus é, como o nome já diz, apócrifo. São lendas, mitos, fábulas inventadas por autores desconhecidos no século II ou III, na tentativa de suprir aquilo que o Evangelho não nos diz, e não nos diz por uma boa razão. Porque os fatos acontecidos durante os 12 primeiros anos da vida de Jesus, não contribuem ou não têm relevância para aquilo que ele haveria de fazer mais tarde. Ele cresce como uma criança normal na vizinhança da sua casa lá em Nazaré da Galiléia. Mas aqui Lucas narra a sua primeira ida ao templo de Jerusalém ao completar 12 anos de idade durante a festa da Páscoa. Eu penso que o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus, aos 12 anos, já tinha plena consciência de que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel. Lucas também quer mostrar que aos 12 anos Jesus já era um profundo conhecedor da palavra de Deus e que não ia demorar muito para ele entrar em confronto com os doutores da lei. Também que Jesus aos 12 anos já tinha consciência da sua missão e que sua lealdade ao Pai Celeste era maior do que sua lealdade aos pais terrenos, e que Jesus, contudo, era submisso a José e Maria e crescia debaixo da proteção e graça de Deus. Vamos então partir para a análise do texto e depois tirar algumas lições e aplicações para a nossa vida. O texto nos diz, no verso 41, como a família de Jesus sobe a Jerusalém, com amigos e conhecidos para a festa da Páscoa. Diz aí o verso 41, que isso era uma coisa que os pais de Jesus faziam constantemente. Todo homem judeu faziam todo ano. Todo homem judeu era obrigado a ir a Jerusalém para celebrar as 3 grandes festas judaicas. A mulher não era obrigada a fazer isso, mas quando podia, geralmente ia o casal. E embora fosse exigido que o homem judeu participasse das 3 festas, na prática, por causa da distância, dos custos e da dificuldade, os judeus acabavam indo uma vez, e geralmente essa vez se concentrava na festa da Páscoa, que era a maior e a mais concorrida, porque essa era a festa que celebrava a libertação dos judeus da escravidão do Egito. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima, e se refere àquele momento, narrado no livro de Êxodo, em que o anjo da morte, ao vir matar os primogênitos dos egípcios, ao passar pela casa dos judeus, vendo o sangue que havia sido derramado na porta, sangue do cordeiro, o anjo passava por sobre aquela porta e ia para a próxima, ou ia para a região dos egípcios, onde não havendo sangue, então os primogênitos eram mortos. A Páscoa, então, celebrava esse passar por cima, esse livramento. E era motivo, então, de grande alegria. A festa durava uma semana inteira e milhares de peregrinos viriam a Jerusalém. A cidade, na época, cabia 25 mil pessoas, tinha mais ou menos 25 mil pessoas, mas na época da Páscoa chegava a 60 mil. Tal a quantidade de peregrinos que vinham ali celebrar durante uma semana a libertação de Israel do jugo da escravidão e da praga da morte dos primogênitos. E José e Maria costumavam ir todo ano. E dessa vez Jesus vai com eles. Diz aí o verso 42, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. 12 anos porque aos 12 anos o menino judeu se tornava legalmente obrigado a guardar a lei de Moisés. Ele se tornava filho da lei, ou como hoje no judaísmo moderno é chamado, ele é filho da aliança. E tem, inclusive, um cerimonial muito bonito a respeito disso. A partir desse período, a criança judaica passava a ser treinado na lei, aprendia a jejuar, aprendia a participar das reuniões da sinagoga,
das festas em Jerusalém e aprendia uma profissão. No caso de Jesus, a profissão era carpinteiro, porque era essa a profissão do seu pai. Ou seja, aos 12 anos ele debutava na sociedade. Ele era oficialmente reconhecido como homem, como judeu, debaixo da lei, responsável por guardar todas as obrigações. E eu fico imaginando como estava o coração de Jesus quando aos 12 anos, então, ele caminha juntamente com sua família, vizinhos, às vezes ia a vila inteira junta, né, numa peregrinação, uma caravana. Como ele ia lá e o seu coração estava ansiando, né, pensando aqui nas palavras dos salmos, dos salmistas, né, como anseia a minha alma pela tua presença. O judeu ansiava estar no templo, que era o símbolo da presença de Deus. Como estava o coração de Jesus, que a essa altura já sabia quem era. Já tinha comunhão plena com o Pai. Pela primeira vez ele vai para aquele local de adoração. Como estava ele durante aquela semana em que ele participou dos eventos no culto, ouviu a instrução dada pelos sacerdotes e pelos rabinos, participou das demais cerimônias que eram feitas ali durante aquela semana. O verso 43 nos diz que, terminada a semana, os seus pais voltaram para Nazaré. E, naturalmente, imaginavam, porque Jesus sempre foi um menino obediente, que ele estaria no meio dos outros meninos, no meio da caravana. Ninguém prestou atenção, os pais não se preocuparam. Jesus era previsível, não é? Não era um menino assim imprevisível, ninguém sabe o que é que ele vai fazer próximo. Então foi só à noite, provavelmente, quando a caravana parava, e aí cada família se reunia, comunidade familiar, que de repente pergunta, cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí então Jesus não estava mais lá, não é? Um dia de viagem dá mais ou menos uns 30 ou talvez 20 a 30 quilômetros, né? Talvez um pouco mais. E agora, a essa distância toda, cadê o menino? Ninguém encontra o menino. E eles procuram entre os familiares, nos diz aí o verso 44, que eles pensavam que ele estava entre os companheiros de viagem. E depois passaram a procurar entre os parentes e conhecidos, e ninguém sabia onde estava Jesus. Restava a possibilidade de que ele então tinha ficado em Jerusalém. Eles então, diz o verso 45, eles voltam para Jerusalém em busca dele e, verso 46, 3 dias depois, a gente não tem certeza se foi 3 dias procurando em Jerusalém ou se foi ao 3º dia depois de darem pela falta. Então deram pela falta, passaram um dia procurando e mais um dia de viagem de volta para Jerusalém, e no dia seguinte é que eles acham Jesus no templo. A gente não sabe direito o que é que esses 3 dias, a partir de quando nós começamos a contar 3 dias. Mas o ponto é que eles fizeram toda essa peregrinação, voltam para Jerusalém, procuram Jesus em vários lugares e finalmente, quando chegam ao templo, nos diz aí o verso 46, o acharam assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. O templo aqui, a palavra que é usada aqui, não é a mesma palavra para indicar a nave central e principal do templo, o santuário onde eram oferecidos os sacrifícios, mas indica um átrio, uma dependência, um alpendre do templo que era usado pelos mestres, pelos rabinos, para instruir o povo na lei de Deus, onde eram dadas as aulas de instrução aos peregrinos, aos catecúmenos, não é? Aos meninos como Jesus, que começavam a aprender a lei de Deus. E Jesus estava lá, sentado no meio dos doutores. E os seus pais estavam admirados, né? Porque Jesus estava num diálogo com os rabinos, seguindo o método que os rabinos seguiam, que era exatamente esse método de perguntas e respostas. Era assim que os mestres da lei instruíam os seus pupilos, os seus discípulos naquela época. E aqui o texto nos diz que os mestres da lei, aqui foi traduzido como doutores, não é? Na verdade a palavra grega é apenas mestre, não é? Professor, traduzido como doutores aqui. Talvez Lucas evitou a expressão doutor da lei, porque essa expressão vai virar pejorativa mais tarde, porque são os doutores da lei que começam a questionar Jesus quando ele aparece 18 anos depois pregando. E Jesus estava no meio deles e eles estão espantados com a inteligência de Jesus, não somente das respostas que Jesus estava dando, mas das perguntas que Jesus estava fazendo. Porque o método era esse. Era não somente o mestre perguntava, mas ele dava oportunidade para o discípulo perguntar também. Então era um bate e volta, não é?
Era esse sistema de perguntas e respostas. E a gente fica pensando o que é que Jesus perguntou para aqueles mestres naquela ocasião. Quem sabe aquelas perguntas que mais tarde ele responderia, ou que mais tarde ele mesmo fez, do tipo assim, o que vocês pensam do Cristo? Ou de quem vocês acham que ele é filho? Ou por que Davi o chama de Senhor lá no Salmo, se ele é filho de Davi? Ou qual é o maior mandamento da lei? Ou ainda, quem é o meu próximo? São perguntas que vão ressurgir depois durante o ministério de Jesus e a gente fica pensando se ele já não tinha feito uma prévia ali com os doutores da lei. O fato é que ou essas questões ou outras, os mestres estavam impressionados com a inteligência daquele menino que mal havia sido matriculado no primeiro ano, né, da escola rabínica e já mostrava tanto conhecimento das Escrituras, interesse pelas coisas de Deus. Aí chega Maria e José. Verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. A gente não sabe direito o que é que maravilhou José e Maria. Talvez eles, por um tempo, por algum momento, eles escutaram o diálogo e ficaram impressionados com a capacidade do seu filho, ou ficaram maravilhados de que os doutores estivessem, os mestres da lei estavam dando atenção a um discípulo só, que ele tinha conseguido atrair a atenção daqueles rabinos. O fato é que Maria e José ficaram impressionados com o que estava acontecendo, o que não impediu Maria de questionar o filho, e com razão, não é? Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à sua procura. Com razão, porque, olhando do ponto de vista humano, Jesus era filho dela, não é? José era o pai adotivo, por assim dizer, não é? Não era o pai humano de Jesus, mas era o protetor da família, era o chefe da família, e Jesus devia obediência a eles. Mas, por outro lado, a resposta de Jesus revela que ele tem consciência de que ele é filho de um pai maior. Ele é filho do Pai Celestial, a quem ele deve lealdade em primeiro lugar, mais do que aos pais terrenos. Então a pergunta de Maria é uma pergunta correta, honesta, de uma mãe preocupada com seu filho, mas que revela que ela não havia compreendido ainda essa filiação plena. Muito embora, quando o anjo lhe aparece, 12 anos antes, e diz que ela vai ter um filho, o anjo disse que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. 12 anos antes, o anjo tinha dito para Maria que ele seria filho do Altíssimo. E Maria sabia que ele havia sido gerado dessa maneira extraordinária, sem a participação de homem. Por que então fizeste assim? Ela fala da aflição dela e do pai à procura do menino, o que é perfeitamente natural. No verso 49, nós temos a resposta de Jesus. Jesus responde dizendo, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Esse é o versículo central de toda a passagem. E aqui que nós encontramos talvez o que Lucas queria mostrar aos seus leitores. Quando Jesus responde por que vocês me procuravam, ele não está questionando o direito de Maria e de José de procurar pelo filho que estava faltando. Como que diz assim, por que vocês não foram embora e me deixaram aqui? Né? Por que vocês não seguiram viagem e me deixaram aqui? Provavelmente, e é uma possibilidade, o que Jesus quis dizer é, por que vocês me procuraram em outros lugares? Levaram 3 dias me procurando. Se eu tivesse que estar em outro lugar, era aqui no templo cuidando das coisas do meu pai. Vocês não sabiam disso? Que era aqui que eu deveria estar? Talvez essa seja a melhor interpretação para essa pergunta de Jesus. Ele não questiona o direito deles de procurar o filho, mas pergunta por que só agora é que vieram procurá-lo ali no templo, porque eles deveriam saber que era lá que ele deveria estar. Essa expressão, não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai, literalmente no grego, a expressão estar na casa do pai estar na casa não existe. Literalmente está dizendo, vocês não sabiam que me cumpria cuidar das coisas do pai. Então os tradutores entenderam que
Isso incluía estar na casa de Deus, estar no templo e estar em diálogo e em discussão a respeito das coisas de Deus. Por isso eles traduziram desta maneira: estar na casa de meu pai. Há outras traduções aí já dizem cuidar dos negócios de meu pai ou daquilo que pertence ao meu pai. Mas o sentido final é esse. Jesus está perguntando: vocês não tinham consciência disso, que me competia, que é essa a minha missão, que essa é a coisa mais importante para mim, é cuidar das coisas do meu Pai Celestial? E essa pergunta de Jesus pressupõe que Maria e José já deveriam ter entendido quem ele era e qual era a sua missão. A pergunta pressupõe isso. Pressupõe que Jesus já tinha dado evidências a eles, lá em Nazaré, de quem ele era e de qual era a sua missão. E, finalmente, eles voltam para casa. Apesar de Jesus ter dito o que disse, ele se submete. Versos 50 e 51, diz que eles não compreenderam as palavras que Jesus dissera, apesar da visita dos pastores, a visita do aparecimento dos anjos, do testemunho de Simeão e de Ana. Talvez porque estas coisas tinham acontecido há 12 anos passados, elas recederam na memória, elas ficaram esquecidas por Maria e por José. Porque durante 12 anos Jesus não deu nenhuma demonstração direta, tipo fazer milagre, prodígio ou qualquer outra coisa, corpo brilhar, não é? Transformar barro em vida, como os apócrifos relatam. 12 anos passaram, desde a anunciação, a visita dos pastores, o coral de anjos, o testemunho de Simeão e de Ana no templo, e agora, então, quando Jesus declara diretamente aos seus pais que ele é filho do Altíssimo e que sua missão é cuidar das coisas de Deus, eles não compreendem direito o que é que Jesus estava dizendo. Mas Jesus se submete a eles, diz o verso 51, que desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. E Maria ficou matutando essas coisas, não é? Final do verso 51, sua mãe guardava todas estas coisas no coração. Maria ficava pensando, não é? Mas o que isso quer dizer? Talvez ela estava lembrando o que aconteceu 12 anos antes, quando o menino nasceu. É interessante que essa é a última menção a respeito de José. Daqui para frente, José não aparece mais, e os estudiosos acham que ele talvez tenha morrido algum tempo depois, porque só Maria aparece, Maria e os irmãos. José talvez morre logo depois. E Lucas termina, o verso 5, termina a narrativa da infância, da natividade da infância, dizendo no verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescia Jesus, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E nesse versículo ele vai resumir 18 anos. Porque quando ele volta a falar de Jesus, no capítulo 3, Jesus já tem 30 anos. Então, mais 18 anos vão se passar em silêncio, sem que nada tenha sido registrado a respeito da pessoa de Jesus, e o motivo eu já expliquei. Nada aconteceu nesse período que seja relevante para a missão de Cristo e para a sua obra aqui nesse mundo, a não ser isso, que ele estava crescendo e sendo preparado por Deus. O que nós podemos aprender desse relato, queridos? Eu quero destacar algumas coisas e terminar com uma aplicação. Primeira coisa que salta à nossa vista é o fato de que Deus Filho se torna homem como nós, sujeito às regras e leis que regem o crescimento e o desenvolvimento humano. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, se torna uma criança, nasce pelo processo natural e normal, pelo qual todas as crianças nascem, embora tenha sido gerado de forma sobrenatural, cresceu como um bebê, teve suas fraldas trocadas, os dentinhos nasceram, não é? Apareceram, ele aprendeu a falar, aprendeu a engatear, aprendeu a andar, não sei se levou tombo, não é? Aprendeu a olhar para as coisas, né? Para quem tem menino pequeno sabe, né? Que o menino, as crianças elas vão ter um período em que elas são atraídas por cores, por movimento, não olha você no olho, de repente ela descobre que você tem olho também. Então, Jesus passou por todo esse processo de crescimento.
Não devemos pensar que quando ele nasce e se torna gente como nós e começa a crescer, que havia alguma coisa sobrenatural sobre ele, do tipo assim, que 1 ano de idade ele já sabia todo o Antigo Testamento decorado. Não é nada disso, ele aprendeu o Antigo Testamento, ele decorou o Antigo Testamento, ele começou a entender o sentido, a perceber o que é que aquela palavra estava dizendo, aprendeu a falar e aprendeu uma profissão. E o que nos espanta é que Deus quis que o Salvador, seu Filho Jesus Cristo, passasse por tudo isso para que ele pudesse se identificar conosco. Ele tinha uma natureza humana perfeita, ele era um de nós. Por isso ele nos compreende, compreende a todos, porque ele passou por esses estágios. Não há ninguém que não possa receber a simpatia do Senhor Jesus. Segunda coisa que nos chama a atenção aqui no texto, é um desenvolvimento desse primeiro ponto, é o fato de que Jesus adquiriu, ao que parece, gradualmente a consciência de que ele tinha uma relação especial com Deus. E que Deus era seu pai, porque ele declara aqui a Maria, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, Jesus tinha consciência de que Deus era seu pai no sentido único. A casa do meu pai. Estou aqui cuidando das coisas dele. Por quê? Porque eu sou o filho dele. Eu sou o filho. Por isso eu estou aqui. Então ele tinha essa consciência de que ele tinha um relacionamento com Deus que era diferente e distinto do relacionamento que Maria tinha, que as outras crianças judias tinham e que homens piedosos, os seus vizinhos, conhecidos, tementes a Deus tinham. Ele gradualmente adquiriu essa consciência. Nós não sabemos como isso aconteceu. Foi aos 3 anos, 4 anos, Deus lhe aparece e lhe fala e diz aquilo que ele diria mais tarde em público: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aquilo que Deus disse em público terá dito a ele em particular, lá no seu quarto, na sua casa em Nazaré, quando ele tinha 4, 5, 6 anos de idade, nós não sabemos. O fato é que durante esse período de 12 anos, até os 12 anos, Jesus adquiriu essa consciência de quem ele era. Que ele era o Filho de Deus, que Deus era o seu Pai no sentido único. Eu imagino o que deve ter passado pela cabeça dele, né? Como é que isso aconteceu, né? Que ele toma consciência disso. E esse é um dos mistérios da encarnação, que nós não conseguimos decifrar nem elucidar. Que ele era verdadeiro Deus, nunca deixou de ser, mas era também verdadeiro homem. E esse é um dos mistérios da teologia cristã, que nós não conseguimos desatar. Como é que Deus se sujeita ao processo de nascimento e crescimento humano e sem deixar de ser Deus, Deus cresce, Deus se desenvolve? Não, Deus é imutável. Mas ele não era verdadeiro Deus, como é que pôde passar por esses estágios? Aí que está o mistério. Ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 2 naturezas, uma única pessoa. Não eram 2 pessoas, mas uma só pessoa, na qual essas 2 naturezas se relacionavam de uma maneira misteriosa que nós não podemos compreender. Por isso, o ensino bíblico, histórico da igreja sempre foi manter estas 2 verdades juntas, sem que nós consigamos explicá-las. Nós mantemos a plena divindade de Jesus e também a sua plena humanidade. Negar uma em detrimento da outra acaba caindo em algum erro teológico antigo, alguma heresia, como já aconteceu na história da igreja. E meu terceiro ponto, que também é derivado do primeiro, é que ele não somente adquiriu essa consciência de que ele era o Filho de Deus, mas ele adquiriu consciência de que era o Messias de Israel. Isso está na frase, vocês não sabiam que me cumpre cuidar das coisas de meu Pai? Ele tinha essa consciência de missão, que a missão dele era cuidar das coisas do Pai. E com certeza, isso seria mais do que simplesmente se tornar um sacerdote ou um rabino, mestre da lei. Com certeza isso incluía já a consciência de que o Pai o havia enviado para a redenção do mundo, para a redenção de Israel, para a redenção dos perdidos, as coisas do meu Pai. Ele havia sido encarregado. O senso de missão já está presente em Jesus aos 12 anos de idade. Ele sabe que ele veio ao mundo com um propósito. E ele se admira que os seus pais terrenos não tinham ainda percebido isso claramente. Meu quarto ponto aqui.
é que, isso me impressiona, e é uma lição para nós, que essa consciência de sua divindade e da sua messianidade não o levaram a se ensoberbecer e se sobrepor aos outros. Diz o texto, depois de narrar tudo isso, que ele aceitou voltar para casa com seus pais e disse que era submisso. Era uma criança submissa. Aos 12 anos, ele já tinha consciência de que era Deus, o Filho de Deus, que era o Messias, mas ainda não havia chegado a sua hora. O texto diz no verso 52 que ele tinha ainda que crescer. E crescia Jesus em sabedoria. Aos 12 anos ele não estava pronto ainda. Ele ainda tinha que crescer. E ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Por isso ele volta para casa com seus pais, humilde e submisso. Gente, que lição preciosa para nós. Às vezes a gente quer as coisas rápido demais, não é? Quer um atalho. E nós não estamos prontos. Deus levou 30 anos preparando o filho dele. Preparando o filho dele. Para que pudesse ministrar 3 anos. Ele só ministrou 3 anos, que mudaram o mundo. Mas se levou 30, se preparando. Como uma pessoa normal, numa família normal. Esse evento, nesse período todo, parece que é o que é mais destacado dos outros quando ele revela aos seus pais a consciência que ele tem de quem ele é de fato. Ele aguardava o tempo determinado pelo Pai para se manifestar ao mundo com seus poderes sobrenaturais e cumprir a sua missão. Minha última inferência do texto é que, já naquela época, a pessoa dele e a sua missão não eram plenamente compreendidos. Eu fico pensando naqueles mestres que estavam admirados da sabedoria de Jesus e da sua inteligência. Para eles era um garoto prodígio, nada mais do que isso. Mal supunham eles que eles estavam diante daquele que é totalmente sábio, daquele que detém toda a sabedoria e que era a sabedoria em pessoa. Mas para os mestres da lei, Jesus era apenas um menino prodígio. Era um menino dotado, um rabino em potencial, um pupilo destacado, nada mais do que isso. Como muita gente hoje olha para Jesus e pensa que ele era um mestre, um reformador, um professor de religião, que trouxe uma contribuição extraordinária para o judaísmo e que depois influenciou um grupo de pessoas que levou essa influência para o mundo. Mas ele não era nada mais do que isso, um garoto prodígio, uma pessoa que tinha conhecimento e inteligência incomuns e que superava os outros. Mas ele era muito mais do que isso, como as suas palavras depois revelam. Seus pais também não entenderam quando ele disse que lhe convinha cuidar das coisas do seu pai na casa do seu pai. Aqueles que estavam mais próximos, mais adiante, também não compreenderam. No relato dos evangelhos, nós vamos perceber que mesmo aos 30 anos, Maria e os irmãos de Jesus, meio-irmãos de Jesus, eles também não entenderam direito. Tem um episódio narrado em Lucas de que, numa certa ocasião, Maria e seus irmãos vão chamar ele, dizendo assim: você está louco aí com toda essa multidão, você precisa comer, dá um tempo aí. E Jesus então é obrigado a dizer, quando alguém chega e diz: olha, tua mãe está aí fora, está te chamando. E Jesus diz: quem é minha mãe? E quem é meu pai? Quem são meus irmãos? São aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Ele é obrigado a fazer isso. Maria, numa certa ocasião, quer forçar Jesus a fazer alguma coisa sobrenatural. Famoso episódio da transformação da água em vinho. E Jesus, como que gentilmente a repreende, dizendo: ainda não é chegada a minha hora, mas eu vou fazer o que você está dizendo. Como que demonstrando que Maria não havia ainda compreendido plenamente. Talvez, à semelhança de muitos dos discípulos, a consciência plena de quem era Jesus de Nazaré só raiou na mente dos discípulos da família de Jesus quando, depois da sua morte, ele ressuscita ao 3º dia. A ressurreição é o evento definitivo que esclarece toda dúvida e que aclareia todo questionamento e que põe fim a toda contenda. Ele é, de fato, o Filho de Deus. Mas até o dia da sua morte, até a sua crucificação, não havia uma plena compreensão do que era
a sua pessoa, nem do que ele devia fazer aqui. Queridos, eu concluo essa série de mensagens em Lucas 1 e 2, as narrativas da natividade da infância de Jesus, dizendo que o alvo dessas narrativas, de fato é nos dizer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que não há salvação em nenhum outro, e que sua identificação conosco é plena, perfeita, por isso ele é um Salvador completo, não somente para nos livrar da culpa dos nossos pecados, mas para nos livrar do poder do pecado que habita em nós, para nos auxiliar na caminhada, para nos ajudar quando caímos, para esclarecer as nossas dúvidas, para tomar a nossa mão, para andarmos com Ele aqui nesse mundo. A sua plena identificação faz dele um substituto e um mediador perfeitos. Perfeito, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Eu não sei que dificuldade ou que momento da sua vida você está passando, mas uma coisa eu sei. Deus nos oferece em Jesus a solução e a resposta completa para todas as coisas. Você precisa de perdão, reconciliação, santificação, luz, orientação, conforto. É na pessoa maravilhosa e completa do nosso Salvador, ressurreto e exaltado, que nós encontraremos todas estas coisas, dadas graciosamente por Deus mediante a fé. Que nós creiamos nele, que como Maria a gente guarde estas coisas no coração. E não somente guardemos estas coisas no coração, mas tornemo-las em ação ao nos entregarmos a Ele, ao declararmos e aceitarmos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus querido, te damos graças por teu Filho, porque Ele quis vir nos salvar, porque Ele se submeteu voluntariamente a todo esse processo, se tornou como um de nós, e nós temos esse Salvador perfeito, completo, que nos entende e que nos compreende perfeitamente. Te damos graças por tão completa redenção. Se há alguém aqui essa noite, Senhor, que ainda não compreendeu quem é Jesus e o que representa, o que Ele representa para nós, pedimos que teu bendito Espírito aclare toda dúvida e sane qualquer controvérsia e polêmica no coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.